Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Hoje eu trago uma mensagem enviada da nossa amada pleiadiana Túnia, com o título Não destrua suas partes internas. Esta é uma canalização de AS. Vamos à mensagem? Meus queridos irmãos e irmãs, aqui é Túnia falando. Eu te amo muito. Humanos são uma espécie comunal. Ser amado e aceito pelo grupo é uma necessidade que a maioria dos humanos tem. Talvez você, pessoalmente, não sinta mais essa necessidade, mas quase certamente sentiu essa necessidade quando era criança e talvez um jovem adulto. Isso faz sentido, porque crianças e adolescentes dependem para o seu bem-estar, ou mesmo sobrevivência, de serem aceitos por outras pessoas. No entanto, para permanecerem amadas e aceitas, as crianças são muitas vezes indiretamente informadas de que precisam suprimir partes de si mesmas. Por exemplo, as crianças são informadas de que não podem ficar com raiva, ou não podem ser preguiçosas, ou devem parar de sonhar acordadas, ou precisam ser práticas, precisam ser responsáveis, ou devem suprimir suas preferências inatas de comida ou hora de dormir, e em vez disso, devem comer ou dormir como lhes é dito. Agora, os pais não fazem isso porque são maus. Até certo ponto, isso é simplesmente necessário. Você não deve permitir que uma criança coma ou faça o que quer sempre. E se você não fizer o que é considerado socializar uma criança, ela pode ter problemas na escola. Agora, a educação da Terra é muito problemática, mas um pai individual pode ter pouca escolha, a não ser se conformar a ela, o que pode significar ensinar seu filho a suprimir partes de si mesmo para que a criança possa ser espremida no molde da educação. Agora, até certo ponto, dizer às crianças o que fazer e o que não fazer é completamente bom e não as prejudica. Mas, se uma criança, por exemplo, nunca tem permissão para ficar com raiva, então muito provavelmente uma divisão será criada dentro dela. A parte raivosa da criança será separada e se tornará uma parte interna reprimida. Essa parte reprimida é consciente, ela sabe o que está acontecendo, tem emoções e opiniões e você pode falar com ela. Mas não é a parte dominante da personalidade da criança. A parte dominante da personalidade da criança será uma sem raiva, porque é isso que a criança precisa ser para permanecer segura em um ambiente que não tolera raiva. É inteiramente possível que a parte raivosa de uma pessoa seja separada quando ela é criança, e então, 30 anos depois, ela nem esteja mais ciente de que tem uma parte interna raivosa. Elas apenas pensam em si mesmas como uma pessoa que não fica com raiva. Elas apenas acham que essa é a personalidade delas. E claro, existem pessoas que genuinamente não ficam com raiva e que genuinamente não têm uma parte interna raivosa. No entanto, também existem pessoas que não ficam com raiva porque sua raiva foi separada em uma parte interna reprimida de si mesmas. Da mesma forma, a casa de uma criança pode ser muito caótica, e os pais podem estar literal ou metaforicamente ausentes. E então a criança pode decidir em uma idade muito jovem cuidar do seu irmão ou irmã mais novos, possivelmente sem que alguém explicitamente diga a ela para fazer isso. Neste caso, a parte da criança que é imatura e que só quer ser uma criança normal e despreocupada
pode ser separada porque a criança sente que precisa ser responsável e madura em uma idade muito jovem. E os adultos podem se maravilhar com o quão responsável essa criança é, mas a verdade é que pode haver uma criança interior infeliz e reprimida dentro da pessoa. Ou uma criança pode sofrer bullying na escola e não receber nenhuma ajuda, e pode criar uma personalidade que pode lutar contra os valentões ou que aparentemente não se importa em ser vítima de bullying. Esse tipo de personalidade protetora, fabricada, pode ser funcional no curto prazo, mas as partes mais vulneráveis e doloridas da personalidade da criança podem novamente se separar e se tornar inconscientes. A maioria das pessoas na Terra tem várias partes reprimidas, separadas e provavelmente inconscientes dentro de si. Isso é parte do motivo pela qual, às vezes, as pessoas ao seu redor podem mudar de ideia de forma estranha e dramática, ou de repente se tornarem quentes ou frias, ou tomar decisões drásticas repentinas, ou não manter sua palavra. Elas não têm literalmente várias personalidades, mas partes reprimidas de sua personalidade às vezes estão aparecendo e às vezes não, o que significa que às vezes uma pessoa se comporta um pouco diferente do normal. Recomendo que as pessoas trabalhem para integrar partes cindidas de si mesmo. Também recomendo que as pessoas tentem não destruir partes divididas de si mesmas. Por quê? Bem, fazer isso contribuirá positivamente para sua felicidade e saúde mental e sensação de que tudo está bem. Então, como você integra partes separadas de si mesmo? Bem, se você sentir uma necessidade repentina em uma direção que não é normal para você, considere observá-la e, se for apropriado, considere fazê-lo. Então, se você amava desenhar quando criança, mas não desenha há décadas e agora de repente sente uma necessidade de desenhar novamente, sinta-se à vontade para fazê-lo. E não se preocupe com a qualidade ou com o desenho. Essa necessidade de desenhar pode ser uma criança interior, não integrada, enfiando a cabeça e querendo brincar. E fazer isso pode ajudar a integrar essa parte de você. Ou se você sente uma resistência quase irracional ou realmente irracional a algo, veja se consegue chegar a um acordo com essa parte interior de você. Por exemplo, se você tem um compromisso, mas de repente quer muito ficar em casa, então considere ficar em casa. Ou pelo menos reservar um tempo para ficar em casa no seu calendário em um futuro próximo. Você pode pensar, há uma parte de mim que quer isso, ou que não quer isso. A primeira coisa que vem à sua mente pode ser essa parte interna de você respondendo, ou pode ser apenas um ruído mental. Muitas vezes você terá uma ideia bem decente de quais partes da sua personalidade podem estar reprimidas. Se você sente que não tem permissão para fazer algo, ou se sente uma atração muito forte por algo, isso pode indicar uma parte reprimida da sua personalidade. Se você simplesmente se envolver de forma saudável naquelas atividades que uma certa parte de você separada quer, sem resistir a elas, então essa parte de você, depois de um tempo, automaticamente se reintegrará a você, o que é algo muito positivo. Isso o tornará mais inteiro. A segunda coisa que mencionei é não destruir partes de si mesmo. Então, por exemplo, se você não tinha permissão para ficar bravo quando criança e agora como adulto sente a raiva surgindo,
então, se possível, permita-se ficar bravo. Claro, o bom senso ainda é importante. Talvez não fique bravo no trabalho, mas então, se possível, permita-se ficar bravo em casa, por exemplo. Se você não tinha permissão para ficar bravo quando criança, e como adulto você continua suprimindo sua raiva em todas as situações, então você está destruindo partes de si mesmo. Infelizmente, a comunidade espiritual da Terra às vezes incita as pessoas a destruírem partes de si mesmas. Por exemplo, se uma pessoa teve uma infância ruim e diz que não perdoou seus pais, então muitas pessoas espiritualistas pensarão que ele ou ela ainda não é muito avançado espiritualmente. Por outro lado, se alguém diz que teve uma infância ruim e perdoou seus pais, então muitas pessoas espiritualistas pensarão que essa segunda pessoa é bastante avançada espiritualmente. Agora, se alguém realmente perdoa as pessoas que o prejudicaram e não tem partes internas que ainda estejam infelizes ou invisíveis, então esse é de fato um estado espiritual bastante avançado. No entanto, o que frequentemente acontece na Terra é que as pessoas dizem: "Eu perdoo aqueles que me prejudicaram", quando elas têm partes internas que ainda não estão prontas para perdoar. E isso, de fato, é uma pessoa destruindo as partes de si mesmas que ainda não estão prontas para perdoar. Da mesma forma, na comunidade espiritualista da Terra, as pessoas recebem elogios se, por exemplo, dizem que se elevaram acima da divisão política e amam ambos os lados igualmente. No entanto, provavelmente essas pessoas têm partes internas em si mesmas que preferem um dos lados políticos a outro, e tá tudo bem, eu também tenho preferências políticas. Não é anti-espiritual ter preferências políticas? Da mesma forma, na comunidade espiritualista da Terra, as pessoas recebem elogios se agirem como se estivessem sempre em paz e sentindo amor por todos. E se as pessoas realmente se sentem assim, isso é absolutamente fantástico. Mas o que acontece com mais frequência é que as pessoas simplesmente suprimem partes de si mesmas que não estão em paz e que não amam a todos, o que as faz se autodestruir e, francamente, a longo prazo, isso é menos saudável do que as pessoas serem autênticas e serem elas mesmas. Da mesma forma, na comunidade espiritualista da Terra, as pessoas recebem elogios e dizem que acreditam e vivem de acordo com certos princípios espirituais, como tudo acontece por uma razão. Mas então, essas mesmas pessoas trancam a porta da frente, provando assim que não acreditam realmente que tudo acontece por uma razão. Na realidade, algumas coisas são orquestradas pela sua alma para o seu bem maior. No entanto, outras coisas simplesmente acontecem e não necessariamente acontecem para o seu bem maior. E as pessoas sabem disso em algum nível. E é por isso que trancam a porta da frente. E sim, há um plano divino, mas ele funciona em larga escala. O plano divino não microgerencia tudo em pequena escala. Então, basicamente, um problema com a comunidade espiritualista da Terra é que a maneira mais rápida de obter elogios, aceitação, status e um parceiro é destruir partes de si mesmo e apresentar apenas as partes de que você parece pura e espiritualmente avançadas, mesmo que isso não seja saudável. As pessoas podem protestar contra isso e dizer que valorizam a autenticidade, mas na verdade é bem difícil sentir a impureza em alguém que suprimiu completamente suas chamadas partes não espirituais.
É por isso que você tem pessoas adorando absolutamente certos professores espirituais que depois abusam de seus seguidores por dinheiro ou sexo, ou depois formam cultos. Porque é isso que acontece quando as pessoas reprimem partes de si mesmas. Elas inicialmente parecem ótimas, mas depois essas partes reprimidas começam a aparecer. Embora em defesa dos professores espirituais da Terra, eles estão em uma situação difícil, porque muitas pessoas na comunidade espiritualista só ouvirão pessoas que de fato se conformam bastante ao ideal de um professor espiritual. Portanto, as pessoas que querem ganhar a vida na comunidade espiritual são incentivadas a suprimir partes de si mesmas que não se encaixam na estrutura do professor espiritual ideal. E novamente, algumas pessoas vão protestar contra isso e dizer que valorizam a autenticidade. Agora, claro, as pessoas são diferentes. No entanto, a maioria das pessoas só valoriza tipos muito específicos de autenticidade. Se um professor espiritual diz que fez coisas ruins durante os 20 anos, mas agora deixou para trás e está se sentindo maravilhoso todos os dias, então as pessoas amam esse tipo de autenticidade. Ou se um professor espiritual diz que está um pouco nervoso pouco antes de um de seus eventos começar, isso também pode ser bom. No entanto, se um professor espiritual disser que ele ou ela ainda não curou completamente as feridas de sua juventude, apesar de anos de trabalho, e ainda não perdoou seus pais, então parte do seu público provavelmente parará de ouvi-lo. O mesmo se um professor espiritual disser que não consegue superar um certo vício, ou se um professor espiritual disser que às vezes fica deprimido, ou se um professor espiritual disser que às vezes se pergunta se sua filosofia realmente funciona, ou se um professor espiritual disser que não consegue parar de fantasiar sobre sexo, parte do seu público provavelmente parará de ouvi-lo. Por isso, as pessoas só gostam de certos tipos de autenticidade em seus professores espirituais. E claro, há um bom argumento a ser feito de que as pessoas não devem ensinar antes de estarem prontas. Eu concordo com isso. Mas também é verdade que se alguém que não está pronto para ensinar apenas destrói as partes de si mesmo que o público não gosta, então ele pode ser capaz de ganhar a vida no campo espiritual. Portanto, o campo espiritual incentiva as pessoas a destruir partes de si mesmas. Além disso, por exemplo, um curandeiro de energia ou um leitor de cartas de tarô será julgado e terá menos clientes se não apresentar a imagem de ser uma pessoa espiritualmente avançada, que ama a vida e que lidou com toda a sua dor antiga. Mesmo que você possa ser um curandeiro de energia ou um leitor de cartas de tarô perfeitamente bom e ainda ter uma bagagem ainda não resolvida. Apesar de todos os incentivos, recomendo ser autêntico e não suprimir partes de si mesmo, porque a longo prazo isso o fará mais feliz e o que criará conexões de mais alta qualidade com outras pessoas. Então, se algo surgir em você que é supostamente ruim de acordo com a comunidade espiritualista, recomendo apenas observar e não julgar imediatamente, tentar suprimir ou tentar mudar imediatamente. Para ser claro, se por exemplo todas as partes de você estão prontas para perdoar alguém que lhe fez mal, então é realmente uma coisa muito boa perdoar essa pessoa. E se você realmente se ama e todas as suas partes internas também, então é completamente bom dizer que você realmente se ama. Só estou alertando contra dizer essas coisas se as suas partes internas não estiverem de acordo com isso, porque então você estaria arrasando essas partes internas.
Se você quer algo positivo em sua vida, tenta ir diretamente para essa coisa, como fazer práticas de amor próprio. Pode parecer funcionar ou dar alívio a curto prazo, mas pode destruir partes de você que não estão de acordo com o amor próprio. Em vez disso, recomendo observar o que está acontecendo dentro de você, possivelmente falando com partes internas de você e acomodando as preocupações e necessidades dessas partes internas. Então, eventualmente, essas partes internas se integrarão e o amor próprio genuíno surgirá naturalmente. Você cria amor próprio não repetindo 1000 vezes que você se ama. Em vez disso, você cria amor próprio dissolvendo todas as barreiras ao amor e cuidando de todas as partes feridas de si mesmo. Portanto, eu não sugiro realmente repetir eu me amo, ou eu amo a vida, ou eu sou o amor, ou algo assim como um mantra, a menos que todas as partes de você estejam genuinamente de acordo com isso. Imagine se você fosse uma parte interna invisível de si mesmo que não ama a maioria das partes de você. Então a maioria das partes de você começa a insistir que ama a si mesmo. E a maior parte de você suprime e nega qualquer coisa que não seja amor próprio. Isso não faria você se sentir mais sozinho? Por outro lado, se o maior aceitar você, minha sugestão de observar e ouvir todas as partes de si mesmo, isso não faria você se sentir mais amado e mais pronto para se integrar ao todo? Finalmente, como você pode encontrar partes reprimidas de si mesmo? Bem, sempre que você é acionado ou tem uma forte reação emocional ou desgosto por algo sem muita razão, ou se pega se comportando de uma forma que não faz sentido nem para você mesmo, então isso pode muito bem apontar para uma parte reprimida de você. Portanto, ser provocado pode ser muito valioso, porque pode apontar para uma parte de você que você pode precisar observar, aceitar e possivelmente tentar acomodar. Qualquer pessoa que lhe provoque é na verdade um professor seu, mesmo que não faça conscientemente. E veja, você já é incrível do jeito que é. Pode haver alguma quantidade de escuridão, negatividade, dor e talvez ressentimento em você, e tá tudo bem. Seria estranho se você vivesse em um mundo tão duro quanto a Terra e não desenvolvesse pelo menos algum desses sentimentos. Você é incrível como você é, mesmo com possível negatividade e dor e feridas não resolvidas. Está tudo bem ser você mesmo, realmente é. E mesmo que haja alguma quantidade de escuridão e dor em você, você ainda é bom o suficiente. Você é, sempre foi e sempre será bom o suficiente. Com isso e com todo o meu amor, desejo a você uma ótima semana. Sua irmã estelar, Túnia.